Como vocês sabem, nós estamos em todas essas reuniões de janeiro e fevereiro, meditando acerca do Apocalipse, como fazemos em todos os anos. Ontem foi o dia do capítulo 4, hoje seria o do capítulo 5, mas nós vamos deixar o capítulo 5 para quarta-feira, porque hoje, como dia também da ceia do Senhor, a primeira ceia de 2018, amém? Começamos bem o ano na presença do nosso Deus. Essa é a primeira santa ceia desse ano e vamos nessa ceia estar consagrando a Deus tudo que vamos estar vivendo na sua presença durante esse novo ano, nova oportunidade, novo tempo que Deus nos dá de restauração, de crescimento, de fortalecimento na sua presença. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. E uma das coisas que eu oro por todos vocês para que aprendam a fazer esse ano, mais do que fizeram o ano passado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Dar prioridade à vontade de Deus, dar prioridade à palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Só uma pergunta prática aí, vocês estão sentindo calor? Quer que ligue aqui? Ou está desligado? Ou está bom o clima? Tá bom? Tá, então tá bom. Se alguém sentir calor, fala aí, grita aí, tá bom? Aleluia. Hoje eu gostaria de falar com vocês alguma coisa, né? Envolvendo uma das nossas principais programações na nossa igreja aqui, na nossa comunidade, desde o ano passado. O ano passado nós inauguramos o nosso Instituto Bíblico Cristo Vive, o nosso seminário. O nosso seminário funcionou o ano passado nos meses letivos, seguindo o calendário escolar, os meses letivos de fevereiro a junho e de agosto a novembro. Então, dezembro não, janeiro não, julho também não. Não tem aulas nesses 3 meses. E nesses meses letivos, então, nós usamos apenas um dia na semana, a sexta-feira. E na sexta-feira nós ministramos o ano passado 3 matérias. Um método de estudo bíblico indutivo para aprendermos como estudar, como meditar na palavra de Deus. A Bíblia é algo que ler é importante e necessário, mas não suficiente. Para conhecermos a Bíblia, precisamos aprender também como estudá-la, como meditar nela. E esse foi o objetivo desse curso que nós demos. Junto com esse curso, nós fizemos uma introdução geral. Outras 2 matérias foram a introdução ao Antigo Testamento. Então, nós passamos pelos 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, dando uma estrutura, uma luz acerca do conteúdo desses livros. E também nós ministramos a introdução ao Novo Testamento. Passamos pelos 27 livros, né, livros e cartas do Novo Testamento, também dando para todos os alunos, assim, todos os discípulos do Senhor que estavam aqui presentes, né, uma luz acerca de cada um desses livros do Antigo Testamento. Eu fico lamentando apenas por aquelas pessoas que não deram esse tempo ao Senhor, mesmo podendo fazê-lo, e não fizeram no ano passado, e não participaram, por motivos de A a Z. Motivos esses, todos eles injustificáveis diante da necessidade que nós temos de aprender a palavra de Deus para vivê-la em nossa vida. Concordam? Sim, irmãos? Sim ou não? Esse ano eu gostaria de convocar, irmãos, toda a comunidade para fazer o seminário. Esse ano nós vamos dar durante todo o ano, só nas sextas-feiras,
A primeira aula será no dia 2 de fevereiro, sexta-feira, primeira sexta-feira de fevereiro, 2 de fevereiro. Nós somos pontuais, tá? Não tem música, não tem nada. As cadeiras ficam voltadas para frente desse quadro branco aí, tá? E nós usamos esse quadro branco aí para dar as aulas. E começamos 7h30 em ponto e terminamos 9h30 em ponto. Quem fez o seminário nesse ano passado, algum dia começou atrasado? E algum dia terminou depois das 9h30? Pontualmente, de 7h30 a 9h30. 2 horinhas na sexta-feira, tá? O ano passado demos 3 matérias, foi corrido. Mas esse ano nós vamos usar o mesmo tempo, tá? O mesmo tempo para dar uma única matéria. A matéria que nós vamos dar é análise da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Todo esse ano de 2018 nós vamos dedicar somente a essa carta de Paulo aos Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Ela tem 16 capítulos. Esses capítulos têm doutrina muito profunda. A principal doutrina em Romanos, não é a única doutrina, mas a principal doutrina em Romanos é a soteriologia, a doutrina bíblica da salvação. Então, todos vocês estão convidados por mim e convocados por Deus a participarem deste seminário. Amém, queridos? O custo desse seminário é muito barato. Você não acha barato desse tanto na face da terra, eu garanto para você. Você não acha barato desse tanto na face da terra, tá? Apenas R$50 por pessoa, tá? Só isso. Você gasta muito mais do que isso todos os meses em muitas coisas que não precisaria gastar se você levar em consideração, sim ou não? Tá? Então reserve aí R$50 cada mês, tá? Não tem matrícula. Em fevereiro, dia 2 de fevereiro serão as matrículas e os primeiros R$50 já serão a mensalidade de fevereiro. E aí você tem a mensalidade depois de março, abril, maio, junho. Julho não tem mensalidade, não tem aula. Agosto, né, você vai pagar a mensalidade de agosto, setembro, outubro, novembro. Eu estendo esse convite a todos que vão estar também vendo pela internet. Esse convite está estendido a pessoas de outras denominações, de outras igrejas, até mesmo a pessoas descrentes que você conheça, ela pode ser evangelizada aqui, tá? Traga ela aí para fazer, tá? Se ela não tiver dinheiro, pague para ela, viu? Pague para ela, faça isso. É uma boa obra que você estará fazendo, tá? Convide alguém. Eu também estou convidando pessoas, tá, para estarem aqui, e muitas virão fazer. Esse lugar ficará cheio, como está hoje assim, ficará cheio de pessoas para aprender muito sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Então, se programem para não faltar, para estarem aqui presentes. Eu só compreendo a ausência de quem? De quem trabalha na sexta-feira à noite. Ou quem faz faculdade, estuda sexta-feira à noite. Aí eu entendo que essas pessoas não podem estar aqui presentes. Fora isso, não há desculpa nenhuma. Há? Há mais alguma? Eu estou esquecendo de alguma desculpa aqui, por favor, me lembre aí. Hã? Morte? Isso, morte própria está dispensado. Viu? Em caso de morte, se for a própria, está dispensado. Ok, amados? Fora isso, olha, amados, o que nós estamos fazendo aqui, amados, eu quero dizer para vocês, isso aqui não é vanglória em nada. Não pensem nisso. Eu não estou fazendo aqui uma igreja
como qualquer igreja vocês veem por aí afora, não. Essa igreja aqui é muito diferente. Muito diferente. A nossa prioridade máxima aqui é ensinar para você toda a palavra de Deus. Porque é essa palavra que te purifica, é essa palavra que te santifica, é essa palavra que te leva para o céu. Palavra não de homens, mas palavra de Deus. Eu quero que vocês sejam no mínimo como os Tessalonicenses. Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses dizendo: nós queremos dar graças a Deus, eu quero dar graças a Deus, porque quando vocês receberam a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas como em verdade é, como palavra de Deus. Glória a Deus, amados. Por isso esse ano eu não vou distribuir aqui ficha de inscrição antes. A ficha de inscrição vai ser distribuída no dia para os que estiverem presentes, amém? Se alguém no dia não tiver dinheiro, não tem problema, pode pagar depois. É você que faz a sua data de pagamento, nós não fazemos essa data. O nosso interesse é que você, principalmente por um motivo irrisório de dinheiro, perca esse conteúdo tremendo que Deus estará ministrando nas suas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o que nós estamos fazendo aqui, eu gostaria que vocês todos compreendessem, que o Espírito de Deus revelasse para vocês. E por isso hoje à tarde eu estava orando e Deus me deu assim uma ilustração. Eu vou fazer a ilustração e depois nós vamos ver alguns textos bíblicos que corroboram essa ilustração. Todo mundo sabe o que é um cometa? Todo mundo sabe, claro, né? Existem pessoas cuja vida pode ser comparada a um cometa. Não são todas as pessoas, não são a maioria das pessoas. É uma minoria. Há uma minoria de pessoas na história passada, na história presente, sempre haverá, enquanto houver história, há pessoas que são comparadas a cometas. E o restante das pessoas, elas são comparadas apenas a pessoas comuns. As pessoas comuns, elas não são cometas. Elas observam os cometas. Os cometas passam. E no momento que o cometa passa, elas se admiram. Elas gostam do que vem. Mas elas continuam a vida delas porque elas não são cometas. Os cometas passam. De vez em quando eu escuto um zum aí que vem de vocês. Eu escuto tudo que vem daí, viu? Você pode falar no recôndito mais escondido que vai chegar nos meus ouvidos. De vez em quando eu escuto assim: se o pastor Edivaldo morrer, o que vai acontecer? Tem gente demais preocupada com a minha morte. Eu não estou preocupado, não. Não estou preocupado, não estou com pressa, não estou nem aí. Vem a hora que vier, não estou nem aí. Como disse o apóstolo Paulo, eu pego para mim essa palavra lá em Filipenses. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo ainda disse: eu preferiria morrer logo, para estar logo com o Senhor. Mas se o viver aqui é útil por causa de vós, para ensinar a palavra, então
Eu prefiro ficar aqui com vocês ensinando a palavra, até o dia que Deus quiser me levar. Foi isso que Paulo disse aos Filipenses, e é o que eu digo para você também. Eu dedico toda a minha vida só a duas coisas: a minha família e este ministério. Mais nada. Todos vocês viajaram esse ano aí, foram para algum lugar distante. Vocês me viram viajar? Ou o pastor não está no culto hoje porque ele viajou. Vocês viram alguma vez? Eu não gosto de viajar. Sabe por que eu não gosto? Porque eu gosto de dar continuidade a esse trabalho que eu estou fazendo com vocês aqui. De trazer para vocês uma boa palavra. Só que eu sou um cometa. Eu não sou gente comum, não. Eu não sou um pastor comum, não. Tem muitos pastores comuns, eles não são cometa. Pessoas comuns não são cometas, eles observam os cometas passarem. Eu não sou uma pessoa comum, não, eu sou um cometa. E Deus me deu esta ilustração, eu até anotei aqui alguns pontos que Deus me deu, para ver a diferença entre quem é cometa e quem é gente comum. Há pessoas que são cometas não apenas no sentido espiritual aqui da palavra, de pregador, de obra de Deus, não. Em qualquer área da vida. Existiram no mundo governantes que foram cometas. Um deles foi Alexandre o Grande. Quase conseguiu conquistar o mundo todo da sua época. Aí quando ele morreu, tudo que ele conquistou passou, perdeu, porque ele era o cometa. Porque ele era o cometa. Você já ouviu falar assim essa frase? Ninguém é insubstituível. Já ouviu isso? Isso vale para pessoas comuns. Mas não vale para cometas. Cometas não são substituíveis. Pessoas comuns são substituíveis. Os cometas não. Eles são únicos. Eles são exclusivos. Eles passam em alguma época e passou. Tá? Tem algumas diferenças. Olha só. O cometa, ele vai além da realidade. Enquanto que as pessoas comuns, elas se conformam e se acomodam à realidade. Uma pessoa que é cometa, ela não se acomoda à realidade. Não se conforma à realidade. Ele está sempre à frente dessa realidade. Ele quer sempre ir além dessa realidade. A maioria das pessoas ficam muito conformadas com a realidade. O cometa surge de tempos em tempos, não é verdade? Surgem de tempos em tempos. De vez em quando surge um cometa por aí. De tempos em tempos surge um cometa. A obra de Deus é repleta de cometas que surgiram e passaram, mas deixaram um rastro de luz enquanto passavam. Moisés, todos os profetas do Antigo Testamento, todos os grandes homens e mulheres de Deus que agiram de maneira diferente do que o povo comum, conformado, sempre estava vivendo. E por isso foram instrumentos de Deus para tão grandes obras. Jesus não foi um cometa, Jesus foi o maior astro que passou por essa terra. E ele foi um formador de cometas, ele formou apóstolos que foram cometas.
que deixaram um tremendo rastro de luz quando passaram, para iluminar um pouco essa terra desprovida de luz. Um cometa, ele tem um único curso definido, do qual ele nunca se desvia. Enquanto as pessoas comuns são influenciadas por vários cursos. Hoje eu estou ali, amanhã eu estou aqui, hoje eu faço isso, amanhã eu estou fazendo aquilo. Assim estão a maioria das pessoas. Um cometa não é assim. Um cometa não tem vários cursos e não é influenciado por desvios. Um cometa, ele tem um curso único e ele vai atingir esse curso. Não importa o que haja pela frente. Ele não é influenciado pelas circunstâncias. As pessoas comuns são influenciadas pelas circunstâncias. O cometa não é influenciado. Não há circunstância que o influencie, que o tire do seu percurso. Ele vai até o fim, aonde tem que ir. Aleluia. Um cometa não é influenciado, ele influencia. Quando passa um cometa pela Terra, não influencia toda a Terra? Todo mundo quer ver a hora. Aonde que vai passar? Em que país ele vai ser visto? Em que horário vai ser? A humanidade inteira se mobiliza para ver onde o cometa vai passar. Toda a humanidade sendo influenciada pelo cometa. E a humanidade está influenciando ele? Está influenciando ele? Ele está passando. Ele não é influenciado. Um cometa não é influenciado. Um cometa influencia. Eu lembro de uma época aí, muitos anos atrás, né, que passou aí o cometa Harley. Quem lembra disso? O cometa Harley passou aí, né? Aí começou a abrir o lanchonete com o nome de Harley, abriu, tem uma loja aqui, Harley Quadros, por causa do cometa Harley. Abriu danceteria com o nome de Harley, abriu restaurante com o nome de Harley. Acho que teve até gente dando nome para filho de Harley, porque o cometa Harley passou. Entendeu? Um cometa influencia as pessoas, mas ele não é influenciado por elas, ele apenas está passando. Ele está de passagem. Ele não é influenciado, ele passa. Pessoas comuns, né, observam os cometas, admiram os cometas, vão sempre se lembrar deles. Acabamos de lembrar do cometa Harley. Não vão sempre se lembrar? Vão sempre se lembrar dele. Mas pessoas comuns fazem coisas em série. Cometas fazem coisas fora de série. Não são presas às coisas feitas em série. Deus me deu uma grande visão de palavra, do que é a sua igreja, do que é o seu plano para a sua igreja. E quando eu vejo a minha análise que eu faço de igrejas aí fora, denominacionais, elas são todas feitas em série. Alguém já me perguntou, pastor, por que não tem mais igrejas aí? Porque é difícil de fazer igual a nossa. Por quê? O tipo de igreja que nós estamos fazendo aqui, não dá para fazer em série. Igrejas em série têm aquelas mesmas rotinas, aqueles mesmos ritualismos, aquelas mesmas programações, aquelas mesmas coisas, em série. Deus não faz nada em série. Deus não faz nada em série. Tudo que Deus faz é único. Deus não fez uma pessoa em série, cada uma é única. As digitais são únicas. A íris aqui é única. O DNA é único. Tem características únicas. A personalidade é única. E não só nos seres humanos, em toda a criação.
eu fico me pondo a imaginar quantas árvores já existiram no mundo e quantas árvores existem hoje no mundo e nunca houve uma folha de uma árvore igual à outra. Cada folha é única, porque Deus não faz nem árvores em série. Nem árvores, nem plantas, nem capim, nem animais, nem pássaros, nem peixes. Cada um é único. Embora semelhantes, mas únicos em essência e únicos em existência. Deus não faz nada em série. As pessoas têm a mania de fazer as coisas em série, porque elas têm a mania de encaixotar todas as coisas. Porque as pessoas sentem mais segurança quando as coisas estão encaixotadas. É daquele jeito, e não vai ser diferente, é daquele jeito. Então é assim, aí fica até mais fácil, porque é só ir imitando. Como se dizia aqui acerca do Brasil, né? Nada se cria, tudo se copia. Não é assim que funcionam as pessoas? Elas se sentem seguras com isso. Por isso elas não vão além. Por isso elas não veem nem a necessidade de ir além. Elas acham que o que já conheceu está muito bom. Elas param por ali. Elas não têm essa motivação para crescer, para ir além. Elas não pensam que Deus quer de nós sempre muito mais. Acha que está bom, a sua leiturinha da Bíblia está boa, o seu entendimentozinho raso da Bíblia está bom, não precisa ir além, já está muito bom. Não está nada bom não, irmãos. Está muito parado, está muito estagnado, está muito centralizado no ego, no eu, no homem, e não em Deus. Porque Deus extrapola os limites. Efésios 3:20 está escrito que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Tem uma desvantagem em ser cometa. A desvantagem é, apesar dos cometas serem admirados, eles são incompreendidos. Porque eles passam tão rápido que não dá tempo de explicar tudo o que eles gostariam de explicar. O cometa passa muito rápido. Eu peguei aqui 3 exemplos que a Escritura dá para nós, de alguns personagens. Um deles, citados pelo próprio Jesus, que foi João Batista. Olha o que Jesus fala de João Batista. Abra a sua Bíblia aí em João capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 33 ao 35. João capítulo 5, do 33 ao 35. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-se com a sua luz. Repitam só o 35. João Batista era um cometa.
Jesus o compara a uma lâmpada que ardia e alumiava. Por que Jesus fez essa comparação com João Batista? Porque João Batista surgiu naquela época diferente de todo mundo que existia ali. Porque todos os judeus, na sua religiosidade, estavam todos conformados, tá? Sossegados, frequentando sinagoga, mas indiferentes, desatentos às realidades espirituais e vivendo uma religiosidade corrompida. E essa corrupção da religiosidade aparecia nas suas práticas. Estavam em trevas. As piores trevas é quando as pessoas acham que estão na luz, mas não estão. E assim eles estavam. Até que surgiu uma luz. Jesus chamou ele de lâmpada. João Batista era a lâmpada que alumiava e ardia. Esse homem está pregando diferente? Nenhum dos sacerdotes prega como esse homem está pregando. A multidão foi atrás de João Batista, ele era diferente. O que é isso? É uma nova doutrina? Será que ele é o Messias prometido? Mandaram perguntar: tu és o Cristo? Olha com quem João Batista estava aparecendo. Está aparecendo com Cristo. Vem cá, tu és o Cristo? Por que você é diferente? João Batista é diferente porque ele era um cometa. E as pessoas comuns, né? As pessoas comuns, o que elas fizeram? O que elas quiseram fazer? Vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Que maravilha. Só que João Batista passou. Porque todo cometa passa. João Batista queria explicar para certas pessoas que se apegaram a ele, tá? Ninguém pode se apegar a um cometa. João Batista quis explicar às pessoas que queriam se apegar a ele, que ele não era o Cristo, que elas deviam seguir o Cristo. Teve 2 discípulos de João Batista que se tornaram apóstolos de Jesus. Um deles foi o apóstolo João e o outro foi o apóstolo André, irmão de Pedro. Eles eram discípulos de João Batista, eles viram essa luz, eles viram essa lâmpada ardendo, iluminando, e eles foram para lá para aprender com João Batista, enquanto era tempo. E João Batista conseguiu para esses dois, apontar Jesus e dizer: está vendo aquele cara lá? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os dois deixaram João Batista e seguiram Jesus. É isso que um verdadeiro cometa quer. Ele quer que as pessoas aprendam a seguir Jesus. Ele quer que as pessoas aprendam a seguir Jesus. Ele quer que as pessoas aprendam a seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse: eu não tiro o pecado do mundo, não, ele é que tira. João Batista era uma lâmpada que alumiava e ardia, mas ele não tirava o pecado, ele apontou para as pessoas quem é que tira o pecado. Ele não batizava com o Espírito Santo, ele disse: eu só batizo vocês com água, mas depois de mim vem outro que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem conseguiu compreender esse cometa, seguiu Jesus. Teve gente que ficou apegado a João Batista. Aí quando João Batista morreu, fizeram uma congregação. A primeira congregação batista. Eram seguidores de João Batista. Um dia Jesus estava lá,
com seus discípulos, e chegou alguém perguntando para Jesus: por que jejuam os discípulos dos fariseus e também jejuam os discípulos de João Batista, e os teus discípulos não jejuam? Olha, João Batista deixou um grupo de discípulos que João Batista não queria deixar. Muitos anos depois de João Batista, quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso, ele encontrou 12 homens, e achou aqueles 12 homens muito esquisitos. E perguntou para aqueles 12 homens: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram assim: nós nem ouvimos dizer que tem um Espírito Santo. Em que batismo fostes batizados então? Fomos batizados no batismo de João Batista. Anos depois de João Batista, anos depois que Jesus já havia subido ao céu, ainda tem gente seguindo João Batista. Ele foi só um cometa que passou, dizendo para crerem em Jesus. Versículo 33, ele deu testemunho da verdade, não de si próprio. Ele deu testemunho da verdade. Ele não estava angariando discípulos para ele, mas para Jesus. Quando ele estava preso, ele fez uma última tentativa com aqueles discípulos que estavam apegados a eles, e falou para ele assim: ó, vão lá e perguntem para ele, para Jesus, se é ele que nós deveríamos esperar mesmo. Tem gente que interpreta a Bíblia errado e diz que João Batista estava em crise, estava duvidando se Jesus era Jesus ou não era. João Batista não tinha dúvida nenhuma, irmãos. Cometa não tem dúvida, ele tem certeza, tem convicção. Ele mandou aqueles discípulos perguntar para Jesus se era Jesus mesmo, ou se devia esperar por outro. A intenção de João Batista é que esses discípulos ficassem lá com Jesus, esquecessem dele, porque ele está passando. Ele está passando. Mas Jesus permanece. A palavra permanece. A verdade permanece. Perceberam como João Batista era um cometa? O apóstolo Paulo foi um cometa. Isso ninguém tem a menor dúvida. E vamos pegar só um versículo de Paulo aqui, 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Leiam vocês. O apóstolo Paulo foi um cometa que chegou a cruzar uma velocidade mais rápida do que os apóstolos que conheceram Cristo e andaram com Ele pessoalmente. Quando ele fala, trabalhei mais do que todos eles, ele está se referindo aos apóstolos, aos primeiros apóstolos de Cristo. Eu trabalhei mais do que eles. Porque a graça de Deus comigo era muito forte. A graça de Deus comigo era muito grande. O apóstolo Pedro, que foi um dos principais apóstolos de Jesus, ele termina a sua segunda carta de Pedro, convocando as pessoas a lerem as cartas de Paulo, por causa da muita sabedoria que lhe foi dada. Pedro reconhecendo aí que Paulo era um cometa. Não era uma coisa comum. Paulo não foi um discípulo comum. Não foi um apóstolo comum. Todos os apóstolos de Cristo serviram de maneira preciosa.
morreram até por Cristo. Mas olha as coisas que Paulo realizou. Ele foi além de todos os apóstolos. E ele afirma, não eu, mas a graça de Deus comigo. E esse cometa deixou um rastro de luz tão forte. Esse rastro de luz foi transformado aqui em 13 dos 27 títulos do Novo Testamento. 13 cartas são do apóstolo Paulo. Além da maioria do que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos. É referente ao apóstolo Paulo. É um cometa ou não é? É diferente de todo mundo ou não é? Foi muito mais além ou não foi? Entenderam? Isso é fora de série. Não se faz Paulos em série. Só há um na história. Não se faz João Batistas em série. Só há um na história. E só há um de você na história. Você pode ser um cometa. Ou você pode ser apenas uma pessoa comum. Que vai ficar só admirando os cometas. Eu sou um cometa. Não estou nem aí porque Satanás diz. É porque a graça de Deus também operou em mim dessa maneira. Para que toda essa palavra que eu tenho dele aprendido, eu possa também ensinar a vocês. Jesus investiu muita coisa naqueles apóstolos, os primeiros apóstolos. E um deles, o apóstolo Pedro, que recebeu assim, muito investimento da parte de Jesus, no final, antes de se despedir dele, subir aos céus, olha o que Jesus diz para ele. João 21, último versículo nosso. João 21, versículo 15. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Repitam. Olha a pergunta que Jesus está fazendo para o apóstolo Pedro. Ele não está apenas perguntando para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Ele pergunta: Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros meus apóstolos aí? O cometa é aquele que não se conforma em simplesmente amar, mas é o que quer amar mais do que todo mundo. Eu quero amar mais do que todo mundo. Eu quero amar mais do que todo mundo. Foi isso que Jesus perguntou a Pedro. Eu quero amar mais do que todos. Nas minhas orações pessoais eu oro a Jesus: Senhor, tu conheces todas as pessoas nessa terra que já te amaram. Qual foi a que mais te amou, Jesus? Eu quero te amar mais do que ela. Eu não quero te amar só um pouquinho. Eu não quero me conformar com um pouquinho de amor ao Senhor. Eu quero te amar mais do que todos. Essa é a pergunta que ele fez ao apóstolo Pedro.
e ficou registrado na Bíblia para nós meditarmos. O quanto você ama Jesus? Você pode medir isso? O quanto você ama Jesus? Se é que ama, o quanto você ama Jesus? Pessoas comuns vão dizer: eu amo Jesus. Mas é aquele amor que não progride, não evolui, não aumenta, não se desenvolve, que deixa na mesma, não leva a transformações maiores. O amor que aumenta, leva a transformações radicais. Leva a transformações maiores. Porque esse amor vai implicar em todas as ações, em todo o comportamento, em toda a vida dessa pessoa. Há cometas e há pessoas comuns. Eu sou um cometa. Eu estou passando. Enquanto eu passo, eu estou tentando deixar um rastro de luz, de conhecimento da palavra de Deus. E a Escritura diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Mas como qualquer profeta, como qualquer apóstolo, como qualquer discípulo, como qualquer pregador, como qualquer homem que foi verdadeiramente nessa história, homem de Deus, e passou deixando um rastro de luz, eu também estou passando. E não estou pregando isso aqui nessa noite para que valorizem a mim. Eu sou nada. Um cometa no universo não é nada. Ele apenas está passando. Mas a luz que fica para trás é essa que deve iluminar a sua vida. A palavra que está sendo anunciada não é minha, ela é de Jesus. Tem muitos pregadores anunciando palavras deles. Eu não tenho palavras minhas. As palavras que eu anuncio são de Jesus. As mesmas que ele recebeu do Pai e entregou para nós em toda a Sagrada Escritura. E Deus sabe que o meu propósito aqui ministerial nessa terra é levar vocês a conhecer e a meditar profundamente em toda essa Escritura. Então não perca tempo. Não perca tempo. Não escute vozes demoníacas, mundanas, carnais, tirando você daquilo que você realmente precisa ouvir. E o que nós estamos ouvindo agora no Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito de Deus já falou ao seu coração nessa noite. Vamos adorá-lo através dessa ceia que vamos realizar.